ótima noite de sexta pra você, espero que esteja bem. Fiz vídeo cedo, fiz vários vídeos pra vocês aqui, então não percam os vídeos do canal Alvinegro, pois são muito importantes. Deixa o like e se inscreva. E vamos trazer aí pra vocês esta notícia urgente. Savinho, 76 milhões. A verdade inconveniente de ter que tratar desse tema, afinal é importante nós darmos a nossa opinião e comentarmos muito aqui pra vocês sobre isso aí. Primeiro ponto é o seguinte, a venda de Savinho pro grupo do Manchester City, grupo City, né, na verdade, vamos chamar assim, é para um grupo que tem times nos Estados Unidos, na Bolívia, tá comprando time no Brasil, tem time na Espanha, na Holanda, na França e o principal Manchester City, tá certo? O Galo está negociando o jogador a proporções de 6,6 milhões e meio de euros, né? O euro deu uma queda boa, tá aí em 38 milhões de reais. Se o euro tivesse numa época de 6,29, conforme ele andou muito tempo, pra vocês terem uma ideia, daria aí 40 milhões, uma diferença de 2 milhões, é muita grana, né? Mas infelizmente houve a queda do euro e assim um prejuízo pro Galo. E há cláusulas ali que faz a operação chegar até 12 milhões, tá certo? Ou seja, você teria aí de bonificação aí em torno de 5 milhões e meio. E essas bonificações são um pouco esdrúxulas, depende de convocações para seleções, jogos internacionais, mas não é o que vai acontecer com o Savinho. Afinal de contas, o Savinho, né, ele vai primeiro para uma equipe menor do grupo, como times da segunda divisão espanhola, times de meio de tabela para baixo do futebol francês, até um time holandês e belga que tá ali, disputa alguma coisa, mas nada de grande, nenhum dos times dele, para poder pegar experiência na Europa. Esse é o primeiro ponto pro Savinho aí e tal, que o Atlético tem. Algumas verdades são inconvenientes, mas a gente tem que dizer, tanto pro bem quanto para o mal. Primeiro, vamos falar para o mal, tá certo? Para depois a gente vir com a coisa boa. Primeiro, a gente sabe muito bem que o valor do Savinho é maior que esse. Muitos usam o argumento, ele não jogou, ele não fez parte, o fulano do Fluminense fez isso. Galera, temos inúmeros jogadores que nem colocaram pé no profissional e foram vendidos por São Paulo, Flamengo, Palmeiras, Santos, por quantias maiores que 10 milhões de euros. Esse é o primeiro ponto, mas eu nem vou me apegar muito a isso. Isso é uma verdade inconveniente. O Atlético vende mal os seus atletas. E por que vende mal os seus atletas? Afinal de contas, tem um motivo simples. Vende mal porque não ganhava títulos. Uma verdade inconveniente. Mas agora que está faturando títulos, todo mundo começa a olhar para sua base. Aquele time está ganhando títulos. Como é que é a base deles? Espera aí, quem que tem? Ó, tem esse menino aqui, ó, tem aquele outro. Uma verdade inconveniente. Só que também existe outra verdade inconveniente da venda do Savinho. Verdade seja dita que é uma verdade inconveniente, mas para coisas boas, que é o que eu vou contar agora, é o quê? O Atlético não tem dinheiro. Todos vocês sabem que o Atlético arrecada grana para valer. Tá certo? E ó que eu vou dar alguns detalhes importantes no final do vídeo, hein? Não sai, não, já falou isso. Não, tem um detalhe no final do vídeo que é diferente de tudo aí que você já escutou. Vamos lá. Aí o que acontece? O Atlético não tem dinheiro. O Atlético precisa de dinheiro para manter equilibrado o elenco. O Atlético imaginava que ia vender 2 grandes atletas agora no início do ano, não conseguiu vender, vendeu só um. Então tá fazendo vendas periféricas. O que eu chamo de vendas periféricas? Vender jogadores de que não vão interferir no dia a dia do elenco, do dia a dia do título. Então vende Savinho, vende Marquinhos, arrecada com os dois 9 milhões e meio de euros, pra quê? Pra manter salário em dia, pra pagar conta, pra poder fechar o ano. E sendo assim, o Atlético chega a quase 100 milhões em venda. E isso possibilita o dia a dia do Atlético, isso possibilita o Atlético ir mais longe. Dentro deste cenário que eu acabo de explicar pra você, uma verdade inconveniente que o Atlético não tem dinheiro, mas por uma coisa boa, manter salário de Hulk, Arana, Zarate, Everson, Savarino, Vargas, Keno, Jair, Alan, Natan, Godin, Mariano, todo o elenco atleticano. Você mantendo isso, você continua na crista da onda, disputando todos os títulos, entrando patrocínio, entrando sócio torcedor e fazendo vendas periféricas na base. Vendas periféricas de jogadores não tão utilizados, mas que tem bom nome no mercado. E assim o Atlético vai trabalhando, né? E outra verdade que você tem que entender, o preço do Savinho e a forma de negociação que está acontecendo não é à toa. Os empresários do Savinho pressionam o Atlético para o atleta jogar, pressionam o Atlético para pôr ele na prateleira de cima e não iam aceitar ele na prateleira do terceiro time. E acaba que o Atlético fica sem saída, o Atlético fica preso. Agora vamos falar uma outra coisa que é interessante. Então olha esse cenário. Há uma pressão, sim, dos empresários do Savinho para que ele saia do Atlético, para que ele jogue, para que ele vá para a Europa. E não é porque eles querem o bem do cara, não.
Só isso não, pode até querer também, bem verdade, mas é porque isso gira muito dinheiro, quanto mais dinheiro vai pra Europa, ganha dinheiro, o empresário ganha, todo mundo ganha, que trabalha em volta do jogador. E tem um outro detalhe, né, contei pra vocês dos 12 milhões de euros, que daria 73 milhões de reais a 76 milhões nas cláusulas aí, vão depender, só que a verdade seja dita, muito difícil bater essas metas. Só que o Galo tá mantendo 13,5%, e não é só 13,5%. Se o Manchester, por exemplo, agora pega, o jogador arrebenta e ele vai ser vendido, a exemplo, para um Bayern de Munique por 40 milhões de euros, o Galo não tem 13,5. O Galo tem 18,5. Tem 14, 15, 16, 17, 18,5. Porque tem os 5% de formador e ele é todo formado no Atlético até os 18 anos. Então ali, agora tem do 18 até o 21. Se eles manterem o percentual, isso cai. O Atlético ficaria com 2, 1,5 e tal. Então quando você faz uma conta, exemplo, de 40 milhões de euros vezes 6, nós estamos de 240 milhões vezes 18,5, estaríamos falando de 44 milhões nos cofres do Atlético, no mecanismo de solidariedade. Então é isso, senhoras e senhores. Não nos enganemos, verdades são inconvenientes, precisamos do dinheiro, precisamos fazer grana, o Atlético não está bem financeiramente, há uma pressão indomável dos empresários do Savinho, e isso tudo desgasta, isso tudo prejudica. Não ter dinheiro, não paga atleta e não é campeão. Então, infelizmente, a grande verdade inconveniente desse vídeo é que precisamos vender o Savinho porque ainda não estamos bem financeiramente. Se estivéssemos bem financeiramente, tenha certeza, Savinho não estava saindo do Atlético. Um oferecimento desse vídeo de Loja do Galo Savassi, produtos oficiais do Galo, é na Loja do Galo Savassi. Compre produtos oficiais, chama no Zap. Sabor da carne, basta experimentar para se apaixonar. Nossa loja gourmet é na Silva Lobo. Pastelaria Marília de Dirceu, que desde 92 entrega os melhores salgados para sua festa. E a nossa nova unidade em Nova Lima. E Gerencianet, banco digital para valer, é com a Gerencianet. Baixe o aplicativo e tem as melhores taxas e tarifas do mercado. E ó, quer comprar essa blusa sensacional do futebol americano ou os bonés lindos que eu uso? Chama no Zap que o pessoal te atende e manda entregar na sua casa. Beijo grande, fiquem com Deus, valeu, tchau e tamo junto, eu fui!